Olá, meu nome é Fabrício Silva, sou aluno do curso de pós-graduação em Engenharia e Ciências de Materiais da Unifesp São José dos Campos, aluno da disciplina de Metalurgia Mecânica, e vou apresentar um estudo de caso sobre a análise de falhas em palhetas de primeiro estágio de turbinas a gás feitas de superligas de níquel. Uma breve introdução sobre o que são as turbinas. Turbinas são equipamentos utilizados na geração de energia através da rotação do seu eixo central acoplado a um gerador. Então, nós temos turbinas a gás, turbinas a vapor, temos turbinas hidrelétricas. Então, elas são responsáveis por gerar energia através do momento rotativo que é recebido através do impacto do gás ou do líquido, dependendo do tipo de turbina que se é projetada. Né? E no caso das turbinas a gás, que é o estudo desse paper, né, as palhetas, nesse caso, são componentes críticos da turbina devido à condição de trabalho de altas temperaturas e pressão. As mesmas são expostas a um ambiente severo de operação que pode gerar problemas como danos por fluência, fadiga, corrosão, erosão, danos por objetos estranhos, dentre outros. Aqui tem uma imagem de uma turbina, né, a gás utilizada em usina de energia, né, em usinas termoelétricas. Né. Aqui no primeiro plano da foto a gente vê a fase de compressão. Né. Essas são as paletas que fazem a compressão. Então ele recebe o ar e o ar ele é comprimido aqui nesse primeiro momento, na compressor de baixa compressão. No final ele tem uma alta compressão e aonde não tem palheta é onde ocorre a combustão, né? A combustão ali, e daí ela passa para a turbina que está lá no final, no último plano da foto, e a gente tem ali a combustão ocorrendo e atravessando aquelas palhetas que fazem a rotação acontecer. E o crítico ele está justamente na palheta de primeiro estágio, porque ela recebe primeiramente o gás, o ar em alta pressão e a temperaturas mais elevadas. Os danos que essas palhetas podem sofrer são fadigas, corrosão, né, erosão, oxidação, corrosão a quente, danos por objetos estranhos, além do que alguns desses podem ocorrer de forma simultânea, como por exemplo as trincas ocasionadas por fluência e ou fadiga a partir de um determinado tempo de operação. Falando um pouco da liga que é utilizada na fabricação dessas palhetas, né, nós temos a liga IN738LC, que ela é a base de níquel, né? E devido ao incremento das temperaturas nesse tipo de processo nos últimos anos, a engenharia de materiais vem desenvolvendo diferentes tipos de ligas que têm maior resistência à fluência. Né? No caso dessa liga aqui, ela pode chegar até 0,8 do seu ponto de fusão de resistência à fluência. Quando os aços em geral, a gente adota 0,4, né? para ter um projeto seguro. E essa liga ela tem uma composição que confere a ela maior propriedade mecânica e resistência à fluência. Aqui tem uma tabela com os elementos de liga da liga, né? Que a base é o níquel, temos 15% de cromo, 1,7% de molibdênio, 8% de cobalto, tungstênio, alumínio e titânio. Né? Bom, a microestrutura da liga, nós temos aqui nessa figura A, né, alguns precipitados da fase gama-linha cúbicos esféricos, que é um endurecimento por envelhecimento feito na liga para conferir a ela exatamente melhores propriedades mecânicas devido à sua condição de operação. Ainda no processo de fabricação, né, nessa imagem da figura B, a gente pode observar descontinuidades de carbonetos no contorno de grão. E na figura C temos carbonetos formados dentro do grão da matriz da fase gama. Bom, aqui já é a microestrutura da liga após o tempo em operação. Né? A gente tem basicamente as mesmas condições das imagens anteriores, só que aqui, devido às altas temperaturas da qual ela foi exposta,
né, a gente tem uma formação de um grão grosseiro, né, na fase gama-linha, que é uma forma um pouco regular da formada na liga, na fabricação da liga. Temos carbonetos contínuos formados no contorno de grão, como também tinha na figura anterior, mas aqui eles estão um pouco mais desordenados, mais desorganizados, né? E temos a decomposição do carboneto do tipo MC, né, que é um grupo de carbonetos que conferem ao material boa resistência, afluência, tem uma propriedade mecânica boa, só que ele se decompõe num outro tipo de carboneto de cromo que não tem uma propriedade mecânica tão boa quanto ele próprio, né? Então ele perde um pouco da resistência, mas ainda assim continua sendo uma boa liga para esse tipo de operação. Então, a nova fase que é criada a partir da degeneração do carboneto do tipo NC, ela é regida pela decomposição da equação abaixo, que se nós tínhamos aqui um carboneto de cromo mais a fase gama, depois do processo do tempo em serviço, a gente tem esse carboneto M23C6 mais o gama linha, tá? O carboneto do tipo MC ele contém elementos do tipo titânio, tungstênio, tântalo e um pouco de cromo, né? Esse precipitado ele é gerado principalmente na solidificação da liga, né? Na fabricação da liga, enquanto o M23C6 ele é depositado na matriz do contorno de grão durante o tratamento térmico e também durante a operação. A gente vê que a temperatura aqui de 760 a 980 graus Celsius, que é a temperatura de tratamento térmico dele, também é a temperatura de trabalho da liga. Então, normal, durante o processo, normalmente vai ocorrer, né, essa dissolução de carbonetos de cromo do tipo MC para o M23C6, o que vai conferir uma perda de propriedade mecânica da liga, mas que é esperado, tá? Olha, aqui nós já temos uma imagem da fratura que ocorreu nessas pás, né? E conforme assim, a mudança da microestrutura, conforme já ilustrado no slide anterior, né, ele mostra que o material ele sofre uma perda da propriedade mecânica, com mais intensa fluência, como eu já falei, e acelera o processo de falha sob condição severa de operação desse material, que é de 750 a 800 graus Celsius de operação, uma turbina H de 6,5 megawatts de potência, e que apresentou uma falha após 6.500 horas de operação apenas, quando o projetado são 20.000 horas. O esperado é que ela trabalhe 20.000 horas antes de começar a apresentar algum tipo de falha. Tá? A análise de falhas ela foi feita a partir da microscopia óptica, né, microscopia eletrônica de varredura, foi feita uma espectroscopia de raio-x por dispersão de energia e também uma análise visual para verificar a mudança de coloração na superfície da região fraturada. E essa análise prova que houve uma oxidação ali. Bom, aqui são imagens do microscópio óptico, né, que mostra a composição da estrutura após as 6.500 horas de operação. Né, ele mostra as diferentes composições na raiz da paleta e no perfil e no borde de ataque, né, da paleta, onde tem maior contato com o ar em alta pressão e alta temperatura, que vem da combustão, do processo de combustão. A gente vê que ele ainda tem carbonetos do tipo MC ou M23C6 do contorno de grão na raiz da paleta, né? Tem essa formação que a gente pode ver. Ele tem M23C6 no contorno de grão no corpo da paleta, que é a região mais crítica que sofre maior ataque do processo de trabalho. Tem precipitados finos de carbonetos tipo MC de grão no corpo da paleta, né? E tem também MC do grão na raiz da paleta. Né? Isso aqui é uma imagem de como se comportou o material após as 6.500 horas de trabalho. Bom, como a turbina operou somente por 6.500 horas, quando o esperado são 20.000 horas, né, a microestrutura apresentada ela é inesperada. Nessa condição de serviço da paleta de 750 a 800 graus Celsius a 80 megapascal. Né? Isso leva à fluência na região analisada pelo fato da temperatura e tensão serem diferentes no corpo
né, no perfil da palheta e também na raiz. No perfil da palheta, o precipitado de gama linha ele foi engrossado, né? Teve a formação de grãos grosseiros ali, como a gente pode observar nas imagens anteriores, e como também houve uma decomposição gradual do carboneto do tipo MC na matriz, né? O mesmo não foi observado na região da raiz, por isso que nas imagens a falha ela acontece lá na ponta da palheta. A gente viu que a trinca ocorreu ali e a integridade foi mantida na raiz. Então, foi observado que não houve o mesmo processo de transformações de fases, né, de mudança de decomposição na raiz da palheta e também no corpo e no bordo de ataque dela. Bom, aqui é a análise do microscópio eletrônico de varredura, né, que mostra que houve, né, uma fratura do tipo, uma fratura intergranular, né, e também um derretimento local, né, além de uma ressolidificação da liga com uma textura esponjosa. Essa análise ela mostra, né, na figura A aqui, ele mostra para a gente, né, a primeira zona, que é a zona intergranular da fratura, que a fratura ela se iniciou bem próximo das bordas e se propagou para o centro do material. Ela foi se propagando e, e houve, né, a fratura final quando ela chegou na região onde está tracejada por essa linha vermelha, que é a região que teve um derretimento, que apresentou um derretimento local, né? A imagem B e a imagem C é a imagem das regiões da fratura, da primeira zona da fratura aqui, né? Uma imagem aumentada delas, que mostra os dendritos aqui e o caminho da trinca. E a imagem D e a imagem E, elas mostram que a segunda zona que prova que houve um derretimento aqui por algum fator ainda desconhecido, que não deveria ocorrer, mas houve um derretimento da liga e ressolidificação durante a parada de operação. Tá? Então, com base nessas análises aqui, foi possível investigar que algo inesperado aconteceu no processo. Se houve um derretimento local na liga, significa que as temperaturas de trabalho elas foram aumentadas por um período desconhecido de tempo. Por alguma razão, a temperatura de trabalho ela passou dos 1000 graus Celsius. Né? Ela deve ter chegado próximo, na análise do paper, ela deve ter chegado próximo de 1100, que é a temperatura de saturação do carboneto do tipo MC. Né? E se teve esse derretimento aí, é porque essa temperatura com certeza ela foi aumentada, não se sabe por quê, mas ela gerou esse derretimento nessa região e, consequentemente, a fratura do elemento, porque a trinca foi nucleada aqui no primeiro estágio e foi caminhando para o centro, e quando encontrou essa região de derretimento aqui, que foi ressolidificada, é uma região mais frágil, né, com menor resistência mecânica, houve a fratura final do material. Então, isso aqui prova que a falha ela ocorreu por um superaquecimento no processo produtivo durante a operação da liga. Nessa outra imagem aqui do microscópio óptico, né, é possível verificar várias trincas que foram nucleadas ali perto da borda da palheta, elas se propagando de maneira descontínua nos contornos de grão em direção à região do segundo estágio apresentada. A conclusão do trabalho, né, da análise de falha, ela leva ela traz as seguintes informações, que a microestrutura do defeito da raiz da palheta, ela apresenta a composição similar de uma nova palheta. Então, o dano da palheta, ela tem uma microestrutura aceitável do ponto de vista do que é esperado no projeto. Ela é esperado que haja a decomposição da fase gama em fase gama linha, que haja decomposição do carboneto MC em M23C6, é esperado que isso ocorra, mas de uma maneira que não fragilize
a liga, o material e também que o mesmo aguente no mínimo 20 mil horas de operação. A segunda conclusão é que, em condições normais de trabalho, né, é esperado que ocorra o processo já mencionado da decomposição do MC-MC23 e a formação de carbonetos descontínuos no contorno do grão. Porém, as imagens do MEV revelaram que condições anormais ocorreram. Um aumento da temperatura de trabalho gerou dissolução de precipitados na matriz, e os mesmos foram redepositados durante a parada de operação. A fractografia revelou derretimento local no bordo de ataque, que é o que eu expliquei nos slides anteriores, né? Aquela imagem que tem o derretimento, que formou uma textura esponjosa. Então, por alguma atividade desconhecida, a temperatura de trabalho ela foi aumentada por um período desconhecido de tempo, que gerou derretimento e acelerou o processo de falha de fratura do material. Nesse estudo ainda, eles eles analisaram e conseguiram definir que não houve nenhum mecanismo de fadiga, algo do tipo. O dano ele ocorreu pelo superaquecimento do sistema, que gerou esse derretimento e fragilizou o material a ponto de ele falhar dessa maneira que foi apresentada anteriormente. E por último, da conclusão, ele fala que a mudança na microestrutura do corpo da palheta e derretimento local indicam, sim, que houve um superaquecimento por um período desconhecido de tempo. Então, comprovando o que nós já falamos anteriormente, o processo de trabalho foi alterado por algum motivo, não sabe qual, mas a causa de falha da turbina é o aumento da temperatura para temperaturas próximas da temperatura de saturação do carboneto do tipo MC, que gerou derretimento local lá, junto com a nucleação da trinca que começou na borda, também gerada pelas altas temperaturas, é claro, e a propagação das trincas que se deram pelo contorno de grão da borda para o centro. Bom, pessoal, essa aqui foi a análise, um resumo dessa análise de falha. Para quem quiser obter a informação completa, esse aqui é o journal da análise de falha que foi feita, né? Vocês podem encontrar a informação completa na íntegra nesse canal aqui, e esse aqui é o título que foi dado para eles, para esse trabalho. Tá? Muito obrigado, boa noite e até a próxima.